Olá, se você está assistindo essa aula é porque você é estudante oficial do curso de Ciências Biológicas do consórcio CEBERJ, Fundação CCERJ, e você está regularmente matriculado ou matriculada na disciplina Populações, Comunidades e Conservação. Meu nome é Miriam, eu sou professora do Departamento de Ecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenadora dessa disciplina. Essa aula ela foi gravada para ser um suporte aos seus estudos. É proibido compartilhar ou veicular seu conteúdo, seja integralmente ou parcialmente, com quaisquer pessoas físicas ou jurídicas. Essa prática ela está sujeita a sanções disciplinares e todas as consequências cabíveis de acordo com as leis correspondentes. Então, essa aula, ela dá continuidade à aula anterior de descritores estruturais e ela é denominada de descritores funcionais de comunidades. Ela corresponde aproximadamente à aula 20, que está no módulo. E na aula anterior, sobre descritores estruturais, nós vimos alguns índices para descrever e comparar comunidades locais, como riqueza, equitabilidade, diversidade e diagramas e modelos de abundância. Vimos também os conceitos, aqui já entramos nos descritores funcionais, vimos os conceitos de grupo trófico, guilda, ou grupo ou tipo funcional, e vimos que a gente pode utilizar a proporção de cada um dessas classificações aqui para descrever a nossa comunidade em termos funcionais também. E nessa aula, a gente vai focar, então, especialmente nas teias tróficas e todos os assuntos que estão relacionados, que fazem interface com essas teias tróficas. Então, que assuntos são esses? Quais são os tópicos da aula? Interações interespecíficas e estrutura da comunidade, as interações diretas e indiretas, o conceito de regulação trófica da comunidade, ou cascatas tróficas, os conceitos de espécie-chave, espécies dominantes e espécies engenheiras, e, por fim, as teias tróficas propriamente, as suas representações, propriedades e topologia. E, como sempre, esses assuntos todos vão ser permeados com aplicações e estudos de caso. Então, a primeira coisa que eu quero resgatar é essa visão da teia trófica na perspectiva de ecossistemas, ou seja, a energia e os ecossistemas. A gente tem essa representação aqui que coloca os diferentes níveis tróficos nessas caixinhas, né? Então, os organismos estão recebendo a energia do sol e a energia vai fluindo, então, ao longo desses diferentes níveis tróficos, os produtores, subsequentemente os consumidores primários, consumidores secundários e assim por diante. Nesse modelo aqui, que representa, então, o fluxo de energia, a gente pode chamar de caixa preta, né? Ele mostra os níveis tróficos, mas a gente pode perguntar quem são os atores, quais são as espécies que estão presentes dentro de cada uma dessas caixinhas aqui. Então, é isso que a gente vai ver aqui nessa aula, a representação das teias tróficas no âmbito da ecologia de comunidades. Mas antes da gente prosseguir, é importante a gente resgatar alguns conceitos lá de populações. Vejam que o estudo das teias tróficas ela faz uma interface entre ecologia de ecossistemas e ecologia de populações. Então, lá em ecologia de populações, vocês viram diversas interações entre as espécies, e normalmente essas interações eram vistas como algo isolado, interações entre pares de espécies. Então, vocês viram mutualismo, competição, predação, parasitismo, e essas interações todas, elas vão ter influências nas populações que estão interagindo, seja essas influências positivas ou negativas. Mas a gente precisa entender, precisa integrar essas informações para ver como que elas, especialmente as alimentares, que é o que a gente vai ver nas teias tróficas, né, como que essas diversas interações entre os grupos de espécies vão resultar em mudanças na estrutura da comunidade. E a primeira coisa que tem que ser dita é que dentro de uma comunidade, as interações elas ocorrem não apenas de maneira direta, mas também de maneira indireta. Então, aqui olhando esse exemplo, a seta sólida, ela representa uma interação direta, então a espécie A está interagindo diretamente com a espécie B, e aqui nessa outra representação, a espécie A continua interagindo com a B, e a B interage com a C. Dessa maneira, a espécie A está interagindo indiretamente com a espécie C, por causa da sua interação com a espécie B, certo? Então, as comunidades elas podem ser caracterizadas por essas redes que são complexas, né, de interações diretas e indiretas, que vão variar em intensidade e direção.
E aqui um exemplo que eu trago para vocês foi descrito pelo Darwin, já no livro dele, A Origem das Espécies, lá em 1859, que ele estabeleceu uma relação entre a presença e a quantidade de gatos domésticos e as flores do campo. Como é que ele chegou nessa conclusão? Ele observou que esses pequenos ratos, esses pequenos roedores do campo, eles se alimentavam dos ninhos e do favo de mel das abelhas, né? E os ratos do campo eram predados pelos gatos domésticos. Então, essa relação aqui leva a uma interação indireta dos gatos com a polinização, a presença e a quantidade de determinados tipos de flores do campo através da interação de predação do gato sobre o rato, por sua vez, né, diminuiria, então, em grande quantidade, desculpa, ao contrário, né, os gatos, em grande quantidade, diminuiriam a quantidade de ratos, que, por sua vez, aumentariam a quantidade de abelhas que polinizam essas flores do campo. Então, ele concluiu o seguinte: portanto, é perfeitamente verossímil que a presença de animais felinos em grande número possa determinar, devido à intervenção inicial sobre os ratos, então sobre as abelhas, a frequência de certas flores na região. E existem vários outros exemplos, né, demonstrando esse tipo de interação. O que a gente vai ver aqui é o que um peixe pode ter a ver com plantas terrestres. Esse exemplo do Darwin, ele lida com animais exclusivamente terrestres, né? Então, observem esse diagrama aqui, agora que vocês já sabem que as setas inteiras, né, sólidas, elas representam interações diretas, e aqui as pontilhadas representam interações indiretas. Vamos ver o que a presença das frutas nesses lagos lá nos Estados Unidos tem a ver com a presença dessa erva de São João na beira de determinados lagos. Os peixes, eles consomem diversas larvas aquáticas de inseto, dentre eles as larvas de libélula, estabelecendo, então, uma relação negativa sobre a população, né? Quanto mais predação do peixe, menos larvas de libélula vai ter. Essas larvas aquáticas, elas emergem como adultos, esses adultos, eles são predadores e acabam predando as abelhas e outros insetos polinizadores também. Então, exercem uma pressão negativa. Quanto mais libélulas, menos polinizadores vai ter, e esses polinizadores exercem uma relação positiva com essas plantas. Então, se tem menos polinizadores, vai ter menos polinização e menos plantas. E a gente pode observar esses resultados através desses gráficos. Aqui, no gráfico A, mostra as larvas de libélulas, ou seja, aquáticas, né? E aqui no B, as libélulas adultas. Nos lagos com o peixe, essa quantidade da larva de libélulas é bem menor do que na larva sem peixe, quer dizer, desculpa, no lago sem peixe, tá? E aqui as libélulas adultas da mesma forma, porque as aquáticas acabam emergindo nas libélulas adultas. Então, com peixe tem uma quantidade menor, e sem peixe no lago tem uma quantidade muito maior, exercendo uma maior pressão de predação sobre os polinizadores. Então, vejo que se reflete aqui nesse gráfico também. Com peixe, existe uma quantidade bem maior desses polinizadores, e sem peixe, uma quantidade bem menor. E aqui, vejo que eu trago esse termo chamado cascata trófica. Esse é um exemplo de cascata trófica que influencia tanto o ambiente aquático quanto o ambiente terrestre. E aí a gente entra nesse conceito de regulação trófica. Essas cascatas, elas representam interações indiretas. E aqui eu trago esse esquema que demonstra essa regulação trófica dentro de uma mesma cadeia. Então, vamos começar com esse aqui, esse esqueminha está lá no módulo, na aula 20. Observem que o tamanho da bolinha aqui vai demonstrar o tamanho populacional da espécie que está nessa cadeia em cada um dos níveis tróficos. Aqui é um exemplo de regulação descendente, ou seja, de cima para baixo, do topo da cadeia até os produtores, né, também conhecida como top-down. E aqui é demonstrado o efeito dessas interações indiretas em 3 tempos diferentes. Então, no tempo 1, a gente tem uma quantidade maior de produtores, né, uma quantidade menor de consumidores primários e menor ainda de consumidores secundários. Seguindo. Então, aqui no segundo tempo,
quando existe um aumento aqui desse consumidor secundário, acaba ocorrendo uma maior pressão de predação no nível seguinte, diminuindo seu tamanho populacional, e isso leva a um alívio da pressão de predação no nível seguinte. Então, vejam que esse aqui é um efeito indireto, tá? De um nível trófico superior até os produtores. Aqui no tempo 3, ocorre a adição de mais um nível trófico. Então, aqui ocorre a adição desse consumidor terciário, que leva à diminuição da população do consumidor secundário, que, por sua vez, leva a um aumento do consumidor primário, que exerce uma pressão de predação muito maior sobre os produtores, diminuindo, então, a sua quantidade. Tá? E, nesse caso, é o que a gente chama de cascata trófica. Esse termo ele foi cunhado especialmente para descrever esse tipo de controle descendente, de cima da cadeia para baixo da cadeia. Mas a gente pode pensar também que essa regulação ela pode ocorrer de baixo para cima. Quando acontece o quê? Quando ocorre uma grande entrada de nutrientes. Esses nutrientes eles vão alimentar os produtores primários, levando a um efeito que reverbera pela cadeia inteira. Então, aqui temos dois tempos aqui para exemplificar esse controle de baixo para cima, né? Então, aqui existe uma entrada de nutrientes, aqui no primeiro momento a cadeia normal, né, digamos, e quando ocorre essa maior entrada de nutrientes, todos os níveis tróficos acabam aumentando, como um efeito do aumento da quantidade dos produtores, tá? Então, tanto os produtores, consumidores primários e consumidores secundários têm um aumento da sua quantidade, né, ou biomassa, ou número. E esse é o termo que a gente chama de regulação bottom-up, de baixo para cima, ou ascendente, certo? Então, aqui só resumindo, né, os níveis tróficos são influenciados de cima pela predação e de baixo pela produção. E isso ocorre através de interações indiretas, tá? Não de níveis tróficos que interagem diretamente, mas por um efeito indireto. Existem vários exemplos de cascatas tróficas, tanto em ambiente aquático quanto terrestre. Muitos deles são derivados de experimentos, mas muitos são experimentos involuntários ou de introdução de espécies não nativas ou porque alguma espécie está à beira da extinção ou foi completamente extinta em alguma comunidade. Então, aqui dois exemplos que vocês podem examinar com mais calma depois, porque temos aqui toda a legenda, né? A introdução da truta lá na Nova Zelândia, onde existe, onde a espécie principal, né, de peixe são dessa família Galaxídeo, né, eles consomem invertebrados que, por sua vez, consomem as algas, tá? Então, quando foi introduzida a truta, ela acabou exercendo uma pressão bem maior sobre a densidade de invertebrados, né, diminuiu a densidade de invertebrados, que, por sua vez, aumentou a quantidade de algas, tá? Que medida pela quantidade de clorofila A. Então, ela exerce um efeito muito maior naquela comunidade local do que a espécie nativa, que é esse peixinho da família Galaxídeo. Agora, um exemplo de cascata trófica terrestre. Isso aqui é uma cadeia de um subbosque lá numa floresta tropical na Costa Rica. Então, as árvores dessa espécie aqui, Piper, elas são consumidas por herbívoros. As formigas que usam essa árvore como um local de proteção, né, para viver, elas consomem os herbívoros e essas formigas são consumidas por esse besouro aqui. Então, observem aqui, esses gráficos demonstram o que ocorre aqui. Isso aqui é uma estudo experimental, tá? Então, aqui no eixo Y tem os meses após o início do experimento. Então, observem o que acontece com diversos parâmetros aqui, sem o besouro, que é o azul, e com o besouro, que é a linha vermelha. Então, aqui, primeiramente, a porcentagem de árvores ocupadas por formigas, quando não tem besouros que consomem as formigas, vejam que a taxa de ocupação das árvores é de praticamente 100%. Né? Isso diminui com a presença dos besouros. A porcentagem de área foliar perdida para a herbivoria, aqui sem o besouro é bem menor, né? E com o besouro é maior, tá?
porque aqui vejam que tem 4 níveis tróficos, tá? Então, façam esse cálculo aí. A área foliar por árvore acaba sendo maior sem os besouros do que com os besouros. E aqui eu trago um exemplo já fazendo um gancho para o próximo conceito, que é o conceito de espécie-chave, que é um efeito top-down numa escala, digamos, global, né? E demonstrando que isso causa efeitos sobre a paisagem como um todo e outros impactos. Então, esse artigo foi publicado em 2011 na revista Science, e ele se chama Degradação Trófica do Planeta Terra. Então, parte do argumento de que os grandes consumidores de topo sempre foram muito comuns em todo o globo, mas eles foram sendo extintos aos poucos, né, ou extirpados localmente, pelo menos, e que a perda, então, desses grandes predadores revela esses efeitos cascatas em diversos tipos de ambiente. Então, eles citam muitos exemplos, esse artigo é muito interessante, se quiserem ver como uma leitura complementar, eu recomendo. Demonstra, então, vários exemplos, tanto terrestres, quanto marinhos, quanto de água doce, e o desaparecimento desses predadores acaba levando a efeitos sobre a paisagem como um todo. Tá? E além disso, além de fazer essa demonstração dessa regulação top-down, chama atenção para alguns outros impactos imprevistos, né, em diversos processos numa escala global. Então, um exemplo que eu vou trazer aqui para vocês é um exemplo de ambiente marinho que demonstra a falta, né, a ausência da lontra. Qual que é essa relação? Que cadeia que é essa aqui? A lontra, a principal presa dela é o ouriço, tá? E os ouriços, eles são herbívoros. Então, vejam aqui que quando a lontra está presente, essas algas aqui, essas florestas de kelp, que chamam, elas conseguem estar aqui, né? Quando a lontra não está presente, os ouriços acabam dominando esse local e extirpando completamente essas algas aqui. Observe, então, que isso muda completamente a paisagem. Aqui é uma imagem de 1971, quando a lontra estava presente. Isso aqui é na região das Ilhas Aleutas, ali próximo do Alasca. E essas lontras elas foram caçadas até quase a extinção. E aqui essa imagem de 2009 mostra esse ambiente já completamente dominado pelos ouriços, que são esses consumidores, então, das algas. Tá? Então, vocês podem construir mentalmente essa cadeia trófica de 3 níveis, tá? Então, aqui só fazendo uma compilação desses assuntos, o que acontece? Esses exemplos mostrados aqui, eles trazem essas relações indiretas que ocorrem dentro da mesma cadeia, tá? E eles ocorrem porque existem interações fortes entre essas espécies aqui. Tá? E normalmente elas vão ocorrer, a gente vai poder observar isso se a gente tiver ambientes mais simples e com menos espécies, tá? E aí quem cunhou esse termo de cascata trófica foi o Robert Payne, tá? Para denominar esse tipo de regulação top-down, ou seja, de cima para baixo, tá? Aqui está a cadeia trófica que eu acabei de falar, né? E aqui um esquema geral de 3 níveis, demonstrando como que ocorre essa cascata trófica, certo? Então, veja, eu estou lidando aqui, estamos lidando, né, com interações fortes e cascata trófica. Então, aqui já trazendo novamente esse conceito de espécie-chave, o Robert Payne foi o pesquisador norte-americano que cunhou esse termo, tá? Esse termo vem do inglês, chama Keystone Species, que quer dizer aqui. A keystone quer dizer pedra angular, uma pedra fundamental. Né? Ele se inspirou nesse nome, observando essa ponte aqui lá na França. Então, ele viu que essa pedra aqui, ela que sustenta esse tipo de ponte. Se essa pedra for retirada, a ponte toda vai desmoronar. Então, ele utilizou esse termo, espécie-chave, para classificar algumas espécies dentro das comunidades. E qual que era a comunidade que ele estudava? Era uma comunidade mais fácil de estudar, que é uma comunidade séssil, num costão rochoso, né? Séssil que não se movimenta muito, né? Num costão rochoso lá em Washington, nos Estados Unidos. E essa aqui é a Pisacer, a grande estrela do trabalho dele.
Então, aqui nessas duas figuras, vocês podem observar as interações alimentares da pisácea como um predador de topo nesse sistema. Aqui tem uma foto sensacional de elas comendo mexilhões, tá? E o que aconteceu? Ele era conhecido como o pesquisador que atirava estrelas do mar, né? Porque o que ele fez? O experimento dele tinha que ter um controle também, então, em alguns transeptos naquele postão, ele deixava as estrelas do mar, em outros ele retirava as estrelas do mar. Então, o que acontecia quando ele retirava as estrelas do mar? Começava, assim, uma coisa que eu não falei antes, mas que é muito importante aqui, é que o espaço, ele acaba sendo um recurso limitante aqui, nesse tipo de questão rochosa, especialmente com essas espécies sésseis, né? Então, quando ele tirava a estrela do mar, começou a haver um aumento, inicialmente, das cracas e dos bivalves, tá? Os organismos que conseguiram sair dali, que elas eram relativamente móveis, como as lapas aqui e os tunicados, eles acabavam saindo dali, por quê? Porque esses bivalves e essas cracas acabavam dominando completamente o ambiente na ausência dessa pressão de predação da pisácea. E qual que foi a consequência em longo prazo? Foi um aumento, quer dizer, uma diminuição da riqueza de espécies dessa comunidade a quase a metade, tá? Então, ao longo de um ano após a remoção, caiu a riqueza de 15 espécies para 8 espécies. Então, ele concluiu o quê? Que a estrela do mar, Pisácea, ela mantém a diversidade porque ela limita as populações de mexilhões e cracas, que são competidores superiores por espaço na ausência de predadores. Então, se não existe esse controle do predador, essas espécies que têm uma alta taxa de reprodução, elas acabam, e são melhores competidoras pelos recursos, né? Elas acabam tomando conta daquele costão rochoso, levando, então, a retirada de outras espécies dali e diminuindo a diversidade geral, tá? E com isso ele cunhou o termo de espécie-chave. Então, a espécie-chave é aquela que tem um grande impacto na estrutura da comunidade, mas aqui, atenção, elas não são as mais comuns da comunidade, elas não são dominantes. Normalmente, né, se elas são predadoras de topo, elas vão ter uma quantidade menor, né, e a sua influência, ela é desproporcional, ela é muito maior do que seria esperado pela sua quantidade. Então, a gente pode resumir o conceito de espécie-chave como o seguinte, é uma espécie cujo impacto é desproporcionalmente grande em relação à sua abundância. Ao contrário do que a gente chama de espécie dominante. Uma espécie dominante, ela, obviamente, ela tem um papel muito importante naquela comunidade, naquele sistema. Um exemplo que a gente pode pensar são determinadas espécies de árvores em ambientes temperados. Tem algumas florestas temperadas que são dominadas por carvalhos ou por pinheiros, né? Obviamente, se essas árvores forem removidas, toda aquela fauna e flora que depende, então, dessas árvores para alimentação, para sustentação, para abrigo, né, vão estar prejudicadas e aquela comunidade também vai entrar em colapso, tá? Mas percebam que há uma diferença entre esses dois conceitos. Ambos são muito importantes para uma comunidade, só que a espécie-chave, além dela ser importante, ela não é importante pela sua dominância, ela é importante pelo papel que ela exerce, tá? Então, o efeito da espécie-chave, ele é desproporcional em relação à sua abundância. E aqui as árvores, a gente pode pensar elas como espécies dominantes e também como espécies engenheiras, que é um conceito que não está lá no módulo, né? Mas esse conceito foi cunhado especialmente pelo Jones, lá no artigo de 1997, utilizando o castor como exemplo. Então, o castor canadensis, é nativo lá da América do Norte, e o que eles fazem? Eles não só se alimentam, né, de plantas, mas eles derrubam árvores e acabam construindo essas pequenas represas aqui, que é um habitat bom para eles, mas que também atrai muitas outras espécies aquáticas, né? Então, o conceito de engenheiro ecológico, espécies engenheiras, que também são, digamos, um tipo de espécie-chave, né? É que eles criam, modificam ou mantêm um habitat físico que é bom para si mesmas, mas também para outras espécies, tá? Então, a diferença é que elas mexem no ambiente físico. Pois bem, as espécies-chave, será que elas são somente predadores de topo? Os exemplos que a gente viu aqui
São, né? Não o castor, né? Que é mais uma espécie de engenheiro. Então, é muito comum que essas espécies-chave elas sejam, de fato, predadores de topo, mas a gente pode pensar em várias outras funções importantes dentro de uma comunidade, como dispersores de sementes, polinizadores, recicladores de nutrientes ou outras funções. Tá? Normalmente, numa comunidade mais complexa, vai haver diversas espécies que vão estar desempenhando essas funções. Tá? Bom, e como que a gente mede a importância de uma espécie, né? Uma dessas medidas é justamente aquela que o Payne conseguiu, que foi ver o percentual de espécies perdidas após a remoção da estrela do mar, né? Ver como que a riqueza, a diversidade de espécies diminui após a retirada dessa espécie. E como é que a gente vai fazer isso, né? Muitas vezes é através de experimentos de remoção. E esses experimentos de remoção eles podem ser feitos, né, deliberadamente por um estudo científico, né, ou eles podem ocorrer de uma forma também por influência antrópica, né, mas de uma forma inadvertida, como aquele exemplo da lontra que eu mostrei, que as lontras foram caçadas até quase a extinção local, e aí ocorreu toda aquela série de consequências no sistema. Então, é um experimento inadvertido, digamos, não intencional, mas que acabou permitindo, então, observar essas relações e a identificação da lontra como uma espécie-chave naquele sistema também. Pois bem, então a gente estava falando que esses exemplos de cascata, eles vão incluir as espécies que estão envolvidas na mesma cadeia trófica. E aqui a gente entra num outro conceito, né, dois conceitos, na verdade, muito importantes, já entrando na parte de teias tróficas. O que é uma cadeia? Uma cadeia trófica ou alimentar, ela é uma sequência linear por onde flui a energia, então, desde um predador, desde um produtor primário até o predador de topo. Aqui nessa representação A, a gente tem, então, duas cadeias, tá? Uma, duas, tá? Isso aqui é uma representação simplificada da fauna de um deserto, como é que elas se relacionam em termos alimentares, né? E uma teia, ela é uma ramificação dessas cadeias aqui. Vejam que essas cadeias, vocês podem identificar elas aqui, ó, essa e essa, mas vejam que elas não ocorrem de maneira isolada, elas estão interagindo com as outras cadeias também. Então, a teia trófica vai representar essa ramificação das cadeias e a interação das espécies presentes naquela comunidade. Observem que mesmo aqui, isso aqui aumenta, obviamente, a complexidade dessa teia, né, dessa comunidade, dessas interações. Então, aqui vejam que já aumenta essa complexidade, mas isso aqui ainda é uma teia simplificada aqui nessa representação B. O que seria esperado, né, se a gente descrevesse com mais detalhe, mesmo esse ambiente muito simples, que é um deserto, né, seria algo desse tipo aqui, tá? Então, vejam que é uma rede altamente intrincada de interações, tá? Mesmo nesse ambiente simples. Ou algo desse tipo, ainda simplificando, né? Isso aqui é uma teia trófica simplificada de uma savana africana, ou ainda algo bem mais complexo como isso, uma teia trófica representando somente as espécies de peixe em uma área lá no Golfo do Maine, no norte dos Estados Unidos. Tá? Então, vejam que é uma rede muito intrincada de relações, e olhando simplesmente essa teia, essa rede, é difícil a gente extrair alguma informação. A gente precisa de ferramentas que permitam a gente entender o que está acontecendo ali, né? E descrever a nossa comunidade também, e também poder comparar as nossas comunidades. Lembre que o título da aula é Descritores Funcionais de Comunidades. Então, a gente tem como objetivo também conseguir fazer as mesmas coisas que a gente fez com os descritores estruturais, mas aí utilizando essa perspectiva mais funcional. E aí, a gente pega emprestado algumas ferramentas que vêm da teoria de redes. A teoria de redes é um ramo da matemática que estuda as relações entre os objetos de um determinado conjunto. Quais são os objetos do nosso conjunto? São as espécies, tá? E as relações entre as espécies são as suas interações,
tá? No caso das teias tróficas, interações alimentares. A gente pode pensar em diversos outros tipos de redes. A teoria de redes, ela não nasceu na biologia, ela nasceu na matemática, é utilizada em muitos outros campos, né? Mas a gente pega um pouquinho emprestado. Então, o que poderia ser um exemplo de rede? Tá? Eu estou falando de teia até agora, mas a gente pode usar o termo rede também, né? Então, uma rede de estações de metrô interligadas pelos trilhos, uma rede social, um exemplo de rede, passando para sistemas biológicos. Neurônios conectados por sinapses são exemplos de redes, genes interligados por diversos processos também são exemplos de redes, e passando finalmente para as redes do nosso interesse, né, que são as redes ecológicas. Essas redes, elas podem ser tanto mutualísticas, que envolvem interações, então, de mutualismo, que são benéficos para ambas as espécies que estão interagindo. Essas redes mutualísticas podem ser redes de dispersão, podem ser redes de polinização, de proteção, como mirmecofilia, tá? Ou essas redes podem ser antagonistas, que envolvem interações que são negativas para pelo menos uma das espécies envolvidas. Então, pode ser interações de parasitismo, de competição, de predação. O Darwin já falava alguma coisa sobre isso, né, chamando de web of life, né, a teia da vida, a teia de relações complexas, tá? E a gente vai focar aqui nessa aula nas teias antagonistas, especialmente naquelas que envolvem as interações de predação, tá? Que são as teias alimentares. Notem que essas ligações aqui nas nossas teias, nas nossas redes ecológicas, elas envolvem a transferência de algo tangível, né? De biomassa, de fluxo de energia, tá? Então, a gente vai passar a focar nas teias tróficas ou alimentares. Qual é a definição de uma teia trófica ou alimentar? É o esquema onde os organismos são organizados com base nas suas relações alimentares. As relações que são de consumidor-consumidor, ou seja, horizontais, elas usualmente não são representadas. A gente acaba representando as relações de consumidor e presa, ou seja, relações verticais, né, de predação. Então, esse aqui é mais um exemplo de uma teia alimentar lá da Antártica, tá? Desde os produtores aqui até aqueles grandes predadores de topo, como a baleia, quer dizer, a baleia azul nem é predador de topo, né? Mas grandes predadores aqui, como essas baleias, a orca, enfim, tá? Vejam que é bastante complexo. E aí, para isso, para a gente seguir, né, então, na descrição dessas teias, a gente precisa de uma terminologia básica, tá? Vocês veem lá no módulo, na aula 20, que cada uma desses pontinhos aqui, né, da teia, a gente chama de espécie, tá? Na teoria de redes, a gente pode chamar também de nó. Então, cada uma das espécies aqui, o crio, esse peixe aqui, né, cada um desses aqui na teia é um nó, e cada setinha dessas vai ser uma ligação, tá? Então, se acostumem com esse termo aqui, espécie ou nó, tá? Uma rede, ela pode ser de conectividade, ou seja, todas as interações aqui, elas são representadas de modo binário. Isso quer dizer o quê? É 0 ou 1. A interação existe ou ela não existe, independente da força dessa interação. Então, a teia de conectividade vai estar representando as interações entre as espécies, mas não necessariamente representando a sua força. Aqui, ao contrário, a gente tem um gráfico ponderado, né, que a gente chama de teia de fluxo de energia. Vejam que as ligações, elas têm espessuras diferentes. Então, aqui a espécie 1 e a espécie 4, elas estão interagindo, mas de uma maneira mais fraca do que a espécie 3 com a espécie 5, por exemplo. A gente pode pensar que aqui a espécie 4 é um predador, uma presa da espécie 1, mas que não é uma presa muito importante para a alimentação da espécie 1. Já que, ao contrário, as presas 2 e 3 são importantes para o predador 3, tá? Assim, a gente não sabe quem é predador ou presa aqui, porque não existem as setinhas, né? Não está mostrando a direção, mas são apenas exemplos, tá? Então, gravem esses termos, teia de conectividade, teia de fluxo de energia, e aqui tem essa representação, trazendo mais uma vez o costão rochoso do Payne. Então, a teia de conectividade mostra as relações entre os organismos,
tá? Da mesma maneira, ocorre ou não ocorre, tá? A teia de fluxo mostra as conexões quantificadas, tá? As setas vão ter espessuras diferentes, e já uma teia funcional, ela vai realçar a influência das populações nas taxas de crescimento de outras populações. Então, como é que a gente pode analisar essas teias tróficas? Então, existem algumas propriedades, aqui a gente vai lidar com as mais básicas. Na verdade, essas propriedades são bem mais simples, né, do que aquelas que a teoria de redes traz para a gente. Várias dessas propriedades foram desenvolvidas, né, foram aplicadas nos últimos anos, né, mas aqui a gente vai lidar somente com aquelas mais básicas. Então, essas três aqui, o número de espécies, o número de ligações e a densidade de ligações, elas demonstram, são medidas do tamanho da nossa teia, tá? Então, o número de espécies ou nós, tá? Seria a soma de todos os nós, que é denominado S, e esses nós incluem tanto predadores quanto presas. O número de ligações é a soma de todas as ligações, ou seja, as linhas que unem os nós, que é denominado por L, tá? E a densidade de ligações é o número médio de ligações de cada nó. Então, vai ser L dividido por S. E aqui a gente tem uma outra propriedade que vai ser importante para calcular a conectância, que é o número de ligações possíveis. Isso quer dizer o quê? Existem S espécies na teia, ou S nós na teia. Então, quer dizer que pode haver essa fórmula aqui de interações potenciais. O que quer dizer essa fórmula? S multiplicado por S menos 1 dividido por 2. Tá? Então, o número de nós multiplicado pelo número de nós menos 1. Por que menos 1? Porque a gente está excluindo o canibalismo dessa nossa teia, embora em algumas teias ela possa ocorrer, tá? Existem várias maneiras de calcular isso, mas a gente vai se ater a essa daqui, tá? E é dividido por 2, porque a gente supõe que essas interações elas são direcionais, tá? Um predador está consumindo a sua presa, mas a sua presa não está consumindo o seu predador, tá? Então, por isso que essa fórmula é dessa maneira. E ela é importante porque a gente vai calcular a conectância a partir do número de ligações possíveis, tá? Porque a conectância, ela é dada pelo número de ligações reais, ou seja, aquelas ligações que são observadas na sua teia, que você pode contar, né? Dividindo pelo número de ligações possíveis, tá? Então, como é que se dá isso? Vamos trazer mais uma vez a teia trófica do Payne, do costão rochoso. Vejam aqui quantos nós. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantas ligações reais ou observadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem 7 espécies e 6 ligações. Não tem todas as ligações que seriam possíveis aqui, tá? Ligações observadas é igual a 6. Ligações possíveis, 7 espécies multiplicado por 7 menos 1, dividido por 2. Então, a gente tem uma conectância. Então, vai ser os 6 números de ligações reais divididos por 21, que é o que dá o resultado dessa fórmula aqui, e vai ser 0,28. Isso quer dizer o quê? Que dentre todas as ligações que seriam possíveis com essa quantidade de 7 espécies presentes aqui na minha teia, tá? Somente 28% são de fato realizadas, tá? E a conectância ela é uma medida do quão as espécies estão interagindo dentro da teia, certo? Outras propriedades, o comprimento da cadeia, o número de ligações entre cada espécie basal e o seu predador de topo. Essa informação é importante, ela tem a ver com a quantidade de energia no sistema, com o tamanho do sistema. Existe todo um campo de investigação que lida com isso, né, de levantar hipóteses, testar hipóteses que determinam, então, o comprimento da cadeia dentro de uma comunidade, né. O grau de onivoria seria a proporção de onívoros, ou seja, o que é um onívoro? É um animal que se alimenta de mais de um nível trófico, ele vai se alimentar tanto de plantas quanto de animais, tá? O percentual de espécies em determinados níveis da cadeia também é uma outra propriedade importante que pode ser calculada, então o percentual de espécies basais, que é o nível trófico mais baixo da cadeia, essas espécies elas não consomem as outras espécies, então são basicamente os produtores. O percentual de espécies intermediárias, que elas consomem e são consumidas por outras espécies também,
e as de topo que consomem outras espécies, mas elas mesmas não são consumidas, tá? Então, o percentual dessas espécies aqui, desses tipos de espécies, podem fornecer informações importantes sobre a nossa teia também. Então, a gente pode voltar àquela teia trófica simplificada da savana africana e podemos calcular. Vocês podem ver aqui qual é o número de nós, qual é o número de ligações, simplesmente contando isso, sugiro que façam, tá? E aqui a gente tem as respostas, 25 nós, 49 ligações, 3 espécies basais, tá? Dá para fazer essa proporção também, esses 3 em relação às outras todas. Densidade de ligações, ligações possíveis e conectância 0,163. O comprimento da cadeia pode ser de 2 até 4, e vocês podem também observar quantas cadeias vocês conseguem identificar aqui. Então, identifiquem pelo menos 3, tá? Isso aqui é uma coisa que vocês podem treinar, né, como um exercício, tá? E depois existem várias interpretações para isso, né? E eu vou mostrar aqui 2 exemplos que demonstram, então, não só a utilidade das teias tróficas para a gente descrever e comparar comunidades, mas também como podem ser utilizadas também para avaliação de impactos ambientais, tá? E aqui eu vou trazer novamente um conceito que foi tratado na aula anterior, para vocês relembrarem, e trazer uma contextualização para os 2 exemplos que eu vou trazer para encerrar essa aula, tá? Que tem a ver com a introdução de espécies não nativas. Então, lembrem do conceito de filtros ambientais. Aqui eu coloquei essa figurinha novamente, só para vocês conseguirem resgatar da aula anterior, tá? Relembrando que esses filtros, eles atuam simultaneamente e que esse reservatório regional de espécies, ele vai ser um limite superior, então, dos tipos e da quantidade de espécies que podem estar presentes na nossa comunidade local. Isso ocorre a menos que espécies não nativas ou exóticas tenham sido introduzidas por ação humana. Então, quando isso ocorre, há essa quebra do filtro geográfico. Essa figurinha aqui, A e B, ela está representando a mesma coisa que essa daqui, só que sem as figurinhas. Então, cada uma dessas letras aqui, ela é uma espécie. Então, vejam, esse filtro biogeográfico aqui, a gente pode pensar que isso pode ocorrer dentro do mesmo bioma, em regiões diferentes. Então, essas espécies aqui, ó, A, B, C, D e E, elas conseguem ultrapassar esses filtros todos, né? O biogeográfico, o abiótico, o fisiológico e o biótico das interações, né? E a B e a C ocorrem na sua comunidade local, tá? A F, G, H e a I, elas não chegariam. Então, vamos pensar na Mata Atlântica, né, que é o nosso ambiente aqui, o nosso bioma. Essas espécies F, G, H ou I, elas podem ocorrer na Mata Atlântica lá da Bahia, mas não ocorrerem aqui no Rio de Janeiro. Elas não conseguem ultrapassar esse filtro biogeográfico. Ou pensando numa distância maior ainda, uma espécie que é da Ásia, ela não chegaria aqui por conta própria, né? Nenhuma que é da Amazônia. A da Amazônia, sei lá, poderia até chegar, né? Ou mesmo a Mata Atlântica poderia chegar, mas seria não conseguiria passar os outros filtros também, tá? Mas quando existe uma introdução antrópica, né, por ação humana, essas espécies que naturalmente não ocorreriam na nossa comunidade local, elas são introduzidas, então é quebrado esse filtro biogeográfico e elas passam a fazer parte da comunidade local, trazendo uma série de consequências para essa comunidade que não está habituado a ter essas espécies novas, né, dentro das suas interações. Então, os exemplos que eu vou trazer têm a ver com isso. O primeiro exemplo é uma introdução que foi acidental dessa cobra, da Boiga regularis, que é a cobra marrom, é uma cobra arborícola. Ela foi introduzida acidentalmente na ilha de Guam, lá na Polinésia, na época da Segunda Guerra Mundial. Parece que ela entrou dentro de um avião e ela foi levada para esse local. Deve ter acontecido mais de uma vez, né? Então, essa cobra, ela é um predador de topo. Ela chegou nessa ilha, deve ter sido várias introduções, né? Elas se reproduziram imensamente lá. Imagine um predador de topo. As ilhas, elas muitas vezes não têm grandes predadores de topo, né? Então, a gente vai comparar essas teias tróficas ao longo do tempo. Observem aqui, em 1945, antes da introdução da cobra marrom,
Aqui os nomes são todos em inglês, mas eles importam um pouco, tá? O que importa vocês observarem aqui é que o tamanho da letra está representando aproximadamente a abundância de cada uma dessas espécies. Se a letra está em itálico, ela representa espécies que não são nativas, ou seja, outras espécies que foram introduzidas também aqui, por exemplo, os ratos, né? O rato preto, o rato polinésio e o rato doméstico, são 3 espécies diferentes, né, que foram introduzidas no mundo todo, tá? E aqui vocês podem ler também o tipo de alimentação. Aqui estão os diferentes níveis tróficos, né? Herbívoros, insetívoros, carnívoros. E aqui os hábitos alimentares, né? Insetívoros, carnívoros, diurnos e assim por diante, tá? Então, observem, aqui não tem todas as ligações, né? Mas antes da cobra marrom, os 2 principais predadores aqui dessa ilha eram o martim pescador e esse lagartinho aqui, tá? Que predavam as outras espécies, né? E a partir do momento a partir do momento não, já quase 20 anos depois, né, na teia de 1965, observem que todas as linhas partem aqui da cobra marrom. A cobra marrom virou a grande predadora dessas ilhas, passou a consumir praticamente todos os outros organismos aqui. Isso em 1965. Já a teia, vejam que aumentou aqui a complexidade, né, de alguma forma, e já em 1995, vejam que houve uma simplificação dessa teia alimentar, certo? Ela acabou levando à extinção local de várias espécies. E uma coisa interessante que ocorreu é que ela era basicamente noturna, e quando ela ficou tão adaptada ali, tão, né, ajustada, né, se reproduziu tanto, né, aumentou tanto de número, que ela acabou virando também um predador diurno, passou a se alimentar em outro turno também, diferente daquela que ela estava acostumada. Tá? Então, vejam que houve uma diferença, então, nas relações alimentares após a introdução dessa espécie, e depois de muitos anos, né, houve uma diminuição da complexidade dessa teia, certo? E aqui, esse outro exemplo que eu trago, também tem a ver com introdução, mas ela mostra um resultado um pouco diferente, porque o tipo de animal introduzido foi diferente também. E aqui, além da gente observar essas interações representadas a partir dessa teia, houve o cálculo de algumas propriedades. Então, o título do trabalho é Impacto de mamíferos terrestres não nativos na estrutura das teias tróficas terrestres de mamíferos em Newfoundland, que é uma ilha lá no Canadá também. Então, aqui, antes de eu prosseguir com o exemplo, eu queria chamar a atenção que aqui também está lidando com um grupo restrito dentro da comunidade, né? Está lidando com a taxonose dos mamíferos. Naquele exemplo da boiga irregulares, a cobra marrom, tem vários tipos de organismos diferentes. Tem pássaros, tem mamíferos, tem répteis, né? A própria cobra, né? Insetos, né? E aqui a gente tem a nossa comunidade, essa taxocenose de mamíferos. Então, o que esse trabalho está mostrando? Essas espécies de mamíferos foram introduzidas ao longo de vários anos, né? Então, eles têm uns registros aqui desde 1500 até os anos 2000. Vejam aqui que a riqueza de espécies, como essas introduções aqui, ao contrário daquelas da cobra marrom, não levaram à extinção das espécies, porque não foram introduzidos predadores de topo, mas espécies mais intermediárias, né, não houve uma diminuição da riqueza de espécies, mas essas espécies não nativas passaram a somar naquela comunidade, aumentando a sua riqueza. Tá? Então, observem aqui nessa representação de teia, os números que estão na bolinha branca são das espécies nativas e as cinzas são das espécies não nativas. E aqui, então, elas estão interagindo aqui dentro dessa teia, tá? E aqui eles calcularam diversas propriedades. Aparece no eixo X a adição de espécies ao longo do tempo, e vejam como que as propriedades se comportam. Aumentou o número total de ligações, a conectância, ela teve algumas oscilações, mas ela, no geral, né, houve uma tendência de aumento, a densidade de ligações aumentou também, e aqui o percentual de espécies basais
diminuiu, de intermediárias aumentou e de topo diminuiu, né? A gente podia ter visto essa parte aqui primeiro, né? Porque esse aumento do percentual de intermediárias é que acabou levando a esses outros aumentos aqui, tanto do número total de ligações, de densidade de ligações, porque essas intermediárias aqui, né, como o próprio conceito diz, elas tanto consomem quanto são consumidas, né? E normalmente essas intermediárias, elas são mais generalistas. Então, isso levou a um aumento do número total de ligações e também da densidade de ligações, tá? E a conectância também acabou aumentando, porque mesmo tendo aumentado o número de espécies, né, essas espécies que foram acrescentadas, elas também aumentaram o número de ligações, e isso levou a um aumento da conectância, certo? Então, vejam, mais uma vez, a partir desses dois exemplos, que nem sempre é tão intuitivo assim a gente saber as consequências que vão ocorrer, né? E que a gente também pode utilizar essa ferramenta, esse descritor, descritor funcional de comunidades, que são as teias, para descrever e comparar comunidades e também com uma medida de impacto antrópico, mas mais uma vez conhecendo as nossas comunidades a fundo para saber interpretar esses valores, essas propriedades e essa topologia, né, essa arquitetura geral da teia, certo? Então, passando para a parte prática, vocês vão fazer na aula prática a construção de uma teia trófica com base, então, nas interações de predador-presa e calcular algumas propriedades, tá? Serão a atividade 4 da aula prática de vocês. As anteriores, já falei na videoaula anterior. Então, aqui é uma descrição da comunidade com a qual vocês vão trabalhar, a descrição da lagoa costeira, hipotética, e aqui, nesse textinho, tem a descrição de vários organismos, né? Organismos plantônicos, como algas, rotíferos, microcrustáceos herbívoros e carnívoros, larvas de peixes, né? Dos diferentes compartimentos, né? Plantônicos, que ficam na coluna da água, bentônicos, que ficam no fundo, tá? E nectônicos, que ficam na coluna d'água, mas tem um movimento ativo, né? Ao contrário dos planctônicos, que ficam à deriva, tá? Então, aqui tem uma descrição dos organismos presentes dentro da água, e aqui dos organismos na parte terrestre, tá? A vegetação, também outros animais que são terrestres, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, tá? Então, vocês têm que pensar nesse cenário aqui, e já ir imaginando, antes da aula, imaginando ou construindo uma tabela, né, para ser mais específico, como que esses organismos interagem, tanto aqui no ambiente aquático como no terrestre, e como que os dois também interagem, certo? Então, isso que vai constituir a atividade 4 da prática de vocês. Então, é isso. Bom trabalho.